Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, Hari Hari Bol, Hare Krishna. Bom sábado a todos, feliz Ekadasi. Meu nome é Haranat Das e quero agradecer o convite feito pelo Prabhu Paravama Das para fazer a leitura de mais um verso do Srimad Bhagavatam. De segunda a sábado fazemos a leitura do Srimad Bhagavatam aqui na ISKCON, no Rio Bhakti Center, ISKCON, Rio de Janeiro. Domingo temos a leitura do verso do Chaitanya Charitamrita. Então, vamos aqui evocar aqui toda a auspiciosidade dos mantras sagrados. Jayo Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopjana Vallabha, Jaya Girivardhari, Yashodanandana Brajanaranjana, Yashodanandana Brajanaranjana, Jamunatira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, faremos hoje a leitura deste verso do canto 3 do Srimad Bhagavatam, 12º capítulo, verso 33. Aqui nesse capítulo fala da criação dos Kumaras, dos 4 Kumaras, e aqui vai contando várias historinhas, né, a respeito do aparecimento de Rudra, aparecimento de outros devas, outras entidades, a partir da criação do Senhor Brahma. O Senhor Brahma manifesta no início várias manifestações de entidades, de devas, devatas, de devis, que vão auxiliar na administração desse Brahmanda, desse mundo material. E aqui especificamente, nesses últimos versos aqui, fala de uma situação em particular em que o Senhor Brahma, ele, a partir da manifestação de Vak, então é tido como sua filha, né? E ele se sente atraído por ela, né? Então aqui ele recebe uma chamada aqui dos Maruts, eu acredito que seja, de outras entidades devatas, e aqui vai ser sua reflexão, né? Então vamos aqui ao verso. Saitam grinatat putram porodrishtva prajapatim prajapati patistamvam tatyaja vriditastada tam jishoja gruhu gruham niraham yadvidustama. Então aqui a tradução das palavras. Saha
ele, seu Brahma, e tan assim, Grinata, falando, Putran, filhos, Pura, antes, Drishtva, vendo, Prajapatim, todos os progenitores das entidades vivas, Prajapatpati, o pai de todas elas, seu Brahma, tá no corpo, tá Tyaja, abandonou, Vridita, envergonhado, Tada, naquele momento, Tam, aquele corpo, Disha, todas as direções, Jagrihu, aceito, Groham, censurável, Niharam, nevoeiro, Yatke, Vidu eles conhecem como Tama, escuridão. Então vamos aqui a tradução literal e os comentários de Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Kidya. Vendo todos os seus filhos, Prajapatis, orando dessa maneira, Brahma, o pai de todos os Prajapatis, ficou muito envergonhado e imediatamente abandonou o corpo que aceitara. Mais tarde, aquele corpo apareceu em todas as direções, como o perigoso nevoeiro na escuridão. Repetindo, vendo todos os seus filhos Prajapatis orando desta maneira, Brahma, o pai de todos os Prajapatis, ficou muito envergonhado e imediatamente abandonou o corpo que aceitara. Mais tarde, aquele corpo apareceu em todas as direções como perigoso nevoeiro na escuridão. Comentário: a melhor maneira de compensar um ato pecaminoso é abandonar o corpo imediatamente. E Brahma, o líder das entidades vivas, demonstrou isso através de seu exemplo pessoal. Nós vemos assim, tem uns relatos, né, na cultura oriental, assim, japonesa e outros, que eles fazem o tal do harakiri, né, quando tem uma situação extrema, né, quando isso atualmente, né, nós ouvimos relatos, né, de algumas pessoas que são no Japão são pegas em corrupção, em algum ato assim vergonhoso, eles cometem suicídio, né? Os japoneses são muito conhecidos como os kamikazes, né? Que era um grupo da Segunda Guerra de pilotos que, após acabar a munição dos aviões, né, eles cometiam suicídio, né? Eles jogavam o avião contra navios, né, no Oceano Pacífico. Então ficou muito conhecido isso, né? Eram temíveis, né? A sua bravura era uma coisa assim, extraordinária, né? Então, aqui também fala isso para o padre, né? O Sr. Brahma foi pego assim numa situação desconcertante, né? Por ter desejado a sua própria filha, né? E ele aqui fala que, né, mais tarde, né, ele ficou muito envergonhado e imediatamente abandonou o corpo que aceitara. Então o Prabhupada diz, né, a melhor maneira de compensar um ato pecaminoso é abandonar o corpo imediatamente. E Brahma, o líder das entidades vivas, demonstrou isso através de seu exemplo pessoal. Tem outro exemplo, né, na nossa linha, né, Vaishnava, né, de Bhima Thakura, né, que ele era um brahmana que se envolveu em ato pecaminoso com uma outra mulher, né, ele era casado, então ele se envolveu com uma outra mulher, né, Chintamani, e depois que ele recebeu o conselho de Chintamani, né, de empregar todo aquele empenho, né, em querer desfrutar, né, da vida corporal, sexual, né, se ele empenhasse aquele esforço para alcançar o Senhor Krishna, né, se alcançar a Deus, ele seria muito bem sucedido. Então Bhiva Mangala Thakura resolveu seguir o conselho, mas ele, no caminho de Vrindavana, se hospedou na casa de um Brahmana e ele desejou a mulher do Brahmana, mas aí ele não abandonou o corpo, né? Ele resolveu furar os próprios olhos, né?
Então, cortar na própria carne, né? Esse é o sentido disso aqui, né? Quando situações extremas, né? Então, o Sr. Prabhupada diz aqui: a melhor maneira de compensar um ato pecaminoso é abandonar o corpo imediatamente. E Brahma, o líder das entidades vivas, demonstrou isso através de seu exemplo pessoal. Brahma tem uma fabulosa duração de vida, mas foi obrigado a abandonar seu corpo devido ao seu grave pecado, muito embora ele apenas o tivesse contemplado em sua mente sem tê-lo realmente cometido, né? Mas, é, como Jesus dizia, né? São pecados por pensamentos, né? Pecar por pensamentos. Simplesmente você já teve o desejo, né? Aquele ato, então já está feito, né? Independente da execução em si, né? Só o ato de você pensar, imaginar, desejar aquilo já está no teu coração, né? Então aquela coisa já está plantada no seu coração, aquele desejo, aquela vontade de cometer aquela atividade. Então a execução em si, né? Ele já tá no teu coração, né? Esse ato, né? Então continuando aqui, esta é uma lição para as entidades vivas, mostrando quão pecaminoso é o ato de condescender com a vida sexual restrita. Mesmo pensar na abominável vida sexual é pecaminoso, e para compensar esses atos pecaminosos, a pessoa tende a abandonar seu corpo. Em outras palavras, os atos pecaminosos diminuem a duração de nossa vida, as bênçãos, opulências, etc. E o tipo mais perigoso de ato pecaminoso é o sexo restrito. Então, deixa eu propor aqui, né, diz fortemente, né, que simplesmente nos entregarmos a esse desfrute restrito, né, ele é um ato que ele diminui a expectativa de vida material e espiritual, né? Todas as bênçãos, né? Porque a sua mente fica tão presa àquilo, né? Aquele desejo de desfrute, assim, tão forte, que isso perturba a sua mente, né? A sua mente vai só pensar nisso, né? Vai querer só desfrutar desses atos, né? Isso é público e notório, né? Aqueles que realmente se entregam a esse tipo de vida de liberdade sexual total, né? Isso a pessoa realmente, né, vai ver naquele, vai ver tão, vai ver uma escrava daquilo, né, da sua mente, né? No mundo material somos escravos de nossa mente quando a nossa mente ela não tem controle, né? Isso em todos os sentidos, né? Tanto desejo sexual, desejo da gula, todo esse tipo de desejos. Se você é, é, se entrega totalmente a isso, né? Se deixa controlar por esses tipos de desejo, né? Isso com certeza não vai gerar bons frutos, né? Prabhupada diz, né? Toda opulência retirada, todas as bênçãos acabam, né? E a sua vida espiritual vai pro buraco, né? Quando você fica apegado ao desfrute dos sentidos, todos eles, né? Chopin diz aqui que o mais pecaminoso é o sexo irrestrito, né? Quando Srila Prabhupada chegou nos Estados Unidos, né? Aquela cultura, tinha aquela contracultura no movimento hippie, né? Que eles pregavam a liberdade total, né? Sem restrição, né? Aquela coisa toda, né? Isso foi agravado lá pelos aqueles ensinamentos do Osho, né? Que pregava uma liberdade sexual, né? Sem limites, né? Troca, aquela coisa toda que existia, né? Tem um documentário na Netflix sobre isso, né? E nós vemos ali que era uma coisa realmente abominável, né? E Prabhupada ele se defrontou com isso e através simplesmente da execução do mantra, né? Do Mahamantra Hare Krishna,
foi purificando o coração das pessoas, daqueles jovens. E eles. Porque essa entrega, o desfrute de sentidos, no final gera frustração, né? Porque a nossa alma vai deixando de ser regada, né? A alma vai ali definhando, né? Como o Prabhupada gosta de dar aquele exemplo daquele que só tem um pássaro dentro da gaiola e ele só limpa a gaiola e não alimenta o pássaro. O pássaro vai dentro da gaiola, vai definhando, né? Então, quando nos entregamos ao desfrute somente corpóreo, somente desfrute do corpo, a alma dentro vai definhando, né? Ela vai ficando cada vez mais imersa na lama, né? Deste mundo material. E ela vai ficando lá sufocada, assim, né? Vai sufocando, né? Ela tá pedindo, pelo amor de Deus, né? Me tira daqui dessa lama, né? Eu não aguento mais, porque é uma vida de frustração, né? É uma vida de frustração porque, na verdade, o gozo material, ele é muito temporário, né? Então você tem que estar sempre alimentando, né? Aquilo, e o seu corpo não é, né? O corpo material é cheio de limitações, né? Cheio de limitações. Se você se entrega à comilança, né? Comer muito, né? Desfrutar, seu corpo vai ganhando peso, né? Você vai começando a ter problemas de saúde, né? E isso também na vida sexual também, né? Você se entrega a isso, né? É, é, é uma explosão de hormônios, né? Uma explosão mental que aquilo gera assim você fica tão escravo daquilo, né? Tão escravo daquilo que não tem mais nenhum controle. Você quer sair, a tua mente, né? A tua alma fica ali implorando para sair daquilo, mas você não consegue. O vício, né? Quando chega ao ponto de ser um vício, né? É muito difícil de largar isso, né? E isso só gera frustração, né? Só gera frustração. Existe satisfação, mas a satisfação gera frustração, né? Como qualquer outro tipo de vício, né? Ele tem sequelas e tem efeitos colaterais, né? Então o Shropada, quando chegou, ele de repente viu aquilo tudo, mas através do mantra, né? Apresentando o mantra, né? E a filosofia, né? Explicando a posição da alma, da entidade viva, do que é o corpo, do que é a mente, do que é a inteligência, do que é o falso ego, essas camadas, né? Da realidade, né? Então, através do controle da mente, a pessoa fica muito mais feliz, né? A pessoa alcança a maior satisfação, né? Que é a satisfação interior, né? Não ir para o interior da cidade, satisfação interior do eu, né? Então, isso aí é público e notório, né? Isso é científico, como o Shilapopala gostava de dizer. É um método científico. Se você executa ele da maneira correta, seguindo a orientação das escrituras, do mestre espiritual, dos sábios, dos santos, você vai ver o resultado, né? Isso aí é inegável, né? Por isso que é um método científico, né? Porque qualquer um que pratica, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do universo, quem pratica esse processo, né, de yoga, né, ele vai alcançar a satisfação interior e não vai depender mais de alimentar esse fogo da paixão, né, do fogo da ignorância. Né. Vai se posicionar em bondade pura. Né. Deixa eu para concluir aqui. A ignorância é a causa da vida pecaminosa, ou a vida pecaminosa é a causa da ignorância grosseira. O aspecto da ignorância é a escuridão ou nevoeiro. A escuridão ou nevoeiro ainda cobrem todo o universo, e o Sol é o único princípio oponente. Aquele que se refugia no Senhor, a luz perpétua, não tem de ser aniquilado na escuridão do nevoeiro ou da ignorância. Eu lembro quando conheci o movimento, tinha uma revista de Volta ao Supremo, uma revista muito boa, né? Tinha vários artigos, né? De devotos, citações das escrituras. E tinha lá o De Volta ao Supremo, é uma revista que foi a primeira publicação que Srila Prabhupada fez ainda na Índia, né? Ele fez um jornalzinho, né? De Volta ao Supremo. E tinha lá escrito
assim, né, o jargão, né, a frase era assim, né, Deus é luz, ignorância é escuridão. Onde há luz não há ignorância. Onde há Deus não há ignorância. Onde há luz não há trevas. Né? Então, é justamente isso. Bom dia, Marcelo Magalhães, grande devoto, grande Vaishnava. Marcos Hahnemann também, grande devoto. Minhas reverências, Haribol. Eu ouvi numa aula do Srimad Bhagavatam que na Kali Yuga não pecamos em pensamento, apenas em ação. Mas aqui o Prabhupada diz que não, né? O Prabhupada diz o contrário, né? Diz que mesmo pensar na abominável vida sexual é pecaminoso, né? Então, eu simplesmente... Porque o ato em si, né, que eles falam papá, né, que é o pecado, né, que é uma ação contrária ao Dharma, contrária ao que é estabelecido, né, neste mundo como um princípio, né, das entidades vivas. Quando você se desvia de certos princípios, né, quando você causa dano a outros ou a si próprio, isso é considerado um ato pecaminoso. Né? Então, para você ter a execução de um ato pecaminoso, né, isso primeiro nasce na sua mente. Né? Então, primeiro tem que existir em pensamento. Tudo nesse mundo material, né, antes de existir no mundo físico, no mundo grosseiro, ele passa pelo campo sutil. Né? Ele passa pelo campo sutil primeiro, depois ele se manifesta grosseiramente. Né? E não o contrário. Né? Não é que as coisas grosseiras estão criando a coisa sutil, né? Porque esse é um princípio ateísta, né? De que a matéria cria a alma, né? A alma nasce da matéria, ou o homem cria Deus, né? Deus é uma criação do homem. Então o grosseiro não pode criar o sutil. O sutil é que cria o grosseiro, né? Então antes de existir o ato em si, né? Primeiro ele nasce na sua mente, né? Primeiro ele nasce como uma semente, né? Bidya, na sua mente. E ele, se você rega essa semente desse ato, né, pecaminoso, vai se manifestar, né? Vai dar frutos, né? Como tudo na vida, né? Então, nesta era de Kali, principalmente, né, os atos pecaminosos são muito fortes na mente, né? E a execução em si, né, ela é só o fechamento, né? Mas você pode ficar a vida inteira pecando mentalmente, né? Ofendendo. A ofensa ao Vaishnava parado, né? Ela é muito mais mental, né? Ela é muito mais mental. Tem um passatempo de Damodara Dasa Goswami, que ele foi na casa, foi convidado por, acho que, se não me engano, Govinda que convidou, né, para ir na casa de um devoto que era o Pundarika Vidyanidhi, né? Então, na época de Chaitanya Mahaprabhu. E esse Pundarika Vidyanidhi, simplesmente, né, ele era uma manifestação, uma encarnação de Vrishabhanu, que era o pai de Shrimati Radharani, né? Então, na época de Mahaprabhu, esse Pundarika Vidyanidhi apareceu, e Gadadhara, né? Damodara não, Srila Gadadhara Dasa, né, Goswami, que é considerado uma manifestação, uma encarnação de uns atributos de Shrimati Radharani, né? Então ali era um encontro de pai e filho, né? Vrishabhanu com Shrimati Radharani. Então foi convidado, agora eu não lembro o nome do Prabhu que o convidou, né? Nossa, você tem que conhecer esse Pundarika, né? Ele é um grande Vaishnava, um grande devoto. Ele está totalmente imerso, né, na Bhakti, no amor puro por Deus. E quando Gadadhara chegou na casa de Pundarika, ele viu que Pundarika estava deitado
numa cama, né, toda cheia de seda, né, cheia de almofadas, e ele estava fumando um narguilé, né? Ele estava fumando um narguilé e tinha alguns servos, né, o abanando, né, ele ali comendo algumas frutas, né? Então, quando Gadadara viu aquela cena, ele ficou assim, nossa, esse é uma pessoa, um desfrutador, né? Ele é um desfrutador dos sentidos. Foi-me dito que ele era um grande devoto, mas está totalmente apegado ao desfruto dos sentidos, né? Então ele ficou naquela mental, né? Não falou nada. Ele não falou nada. Mas agora esqueci o nome de quem levou ele. É, E ele ficou naquela mental, né? E esse devoto que o levou, né, viu estampado na cara de Gadadara, né, o seu descontentamento com a atitude de Pundarika Vidyanidhi, né? E na mesma hora ele recitou um verso do Srimad Bhagavatam, do 10º canto do Srimad Bhagavatam. E quando Pundarika Vidyanidhi viu aquilo, ele começou a chorar, né? Ele começou a tremer, ele começou a ter sintomas de êxtase espiritual, né? E Gadadara, ele quando viu aquilo, ele falou, nossa, olha só, uma grande ofensa, né? Ele cometeu uma ofensa mental, né? Então, um ato pecaminoso, né? Uma ofensa Vaishnava, é muito sério, né? Porque ele julgou aquele devoto, né? Externamente, né? Julgou o devoto externamente. E ele, na mesma hora, ele falou, eu tenho que me livrar disso, né? Eu vejo que esse é um grande devoto, um grande Vaishnava. Ele se rendeu aos pés de Pundarika, né? E pediu abrigo, né? Então ele se tornou discípulo de Pundarika Vidyanidhi. Embora ele fosse discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, ele também aceitou abrigo aos pés de Pundarika Vidyanidhi, né? Que em outra vida era o seu pai, né? Shrimati Radharani ali, né? Prestando reverência ao seu pai, né? Um grande lila, né? Um grande ensinamento. Ele dizia assim que nós geralmente cometemos ofensas, né? Às pessoas também, né? Nós julgamos externamente as pessoas, né? Então isso é considerado um ato pecaminoso, né? Uma ofensa. Geralmente as ofensas são mais mentais, né? Nós julgamos as pessoas, né? Externamente e tecemos muito pensamentos errôneos, né? Shirley, bom dia, Hari Haribou. Então, o Senhor Brahma, embora não tenha executado, feito, né? Não tenha feito o ato em si, né? Mas ele se deixou levar, né? Pela luxúria, né? Pela luxúria. E isso para ele, quando se deu conta, né? Muitas vezes nos damos conta, realmente, não temos o bom senso, a autocrítica, né? Como o Garadara teve, né? De, poxa, aqui eu estou julgando, estou cometendo um ato aqui, né? Não muito legal não, né? Uma ofensa Vaishnava, né? Uma Vaishnava parada, uma ofensa, ela é capaz de arruinar a vida espiritual, né? Capaz de arruinar a vida espiritual quando tecemos assim mentalmente muitos comentários mentais, né? Julgando a pessoa, né? Ou geralmente isso ocorre quando pensamos que somos melhores que os outros, né? Pensamos que somos melhores que os outros, isso nos leva a cometer muitos pré-julgamentos, né? E isso não é bom para a vida espiritual, né? Como Chaitanya Mahaprabhu sempre se considera inferior à palha na rua, né? Então, quando você se coloca na posição de dânia, de humildade, né? Aí você está numa posição muito segura. Quando você está numa posição de humildade, você se coloca numa posição segura, né? A palha na rua não tem para onde mais cair, né? A palha na rua, ela é tão humilde que ela já está no ponto. O chão é o limite, né? Como se fala, né? Você pode cair, né? Mas o chão é o limite. Então você já está ali já na posição, né? Sendo pisoteado, né? Aguentando. O Chaitanya Prabhu fala, né? Mais tolerante que uma árvore, né? E dando todo respeito aos outros, né? Todo respeito aos outros. Como Sanatana Goswami, né? Discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, irmão de Rupa Goswami, ele tinha uma meta diária. A gente tem
tem essas metas diárias de cantar a japa, né? Tantas voltas. Ele tinha, além disso, ele ainda tinha a meta de prestar 2.000 reverências a Vaishnavas em Vrindavana, né? Então, assim, como ele ia saber, assim, ele tinha essa meta, eu tenho que prestar 2.000 reverências, né? Dandavatis Pranams, né? No chão, assim, né? Se prostrar no chão a um Vaishnava. E ele falou assim, pô, mas como é que eu... Né? Não tem como eu saber quem é Vaishnava. Todos podem, todos, na verdade, o último, todos são servos eternos do Senhor Krishna. Né? Então, são todos Vaishnavas. Né? Então ele prestava reverência a todos. Né? Podia nem ser uma Vaishnava em si, formalmente ser um Vaishnava. Né? Podia ser uma pessoa totalmente pecaminosa. Né? Mas ele prestava reverências assim mesmo, porque como é que ele vai ficar julgando? Né? Como Gadadhara, né? Julgou Pundarika Vidyanidhi como um desfrutador mundano. Né? Não, simplesmente dê todo o respeito a todos, como Mahaprabhu disse, né? Todo respeito a todos, assim você não vai incorrer em nenhum tipo de ofensa, né? Seja humilde, seja tolerante, né? E dê todo o respeito aos outros. E assim você não vai se incorrer em pecado, né? Então o Sr. Brahma aqui, né? Ele simplesmente desejou, né? Mas na posição dele, né? Do criador deste mundo material, né? O Sr. Vishnu dá essa incumbência ao Sr. Brahma, né? De ser um exemplo de que o Sr. Brahma nas escrituras é dito como um devoto puro, né? Ele tem algumas partes que chamam ele de Bhagavan, né? Como o Supremo. Né? Então eles colocaram nessa posição, né? Isso é dito que foi em outra kalpa, né? Não foi nesse universo atual, né? Esse passatempo, né? Então, ele aqui diz que ele deu, o Prabhupada diz nos versos anteriores que deu exemplo, né? Deu exemplo de que qualquer um tem que ficar sempre atento, né? Mentalmente, controlando os sentidos, para que não seja, para que caia, né? Nessas armadilhas de Maya, né? Maya, ela encontra os orifícios, os menores orifícios que possa existir no seu coração, e ela vai entrar ali, né? Sutilmente entra ali e começa coloca a sua sementinha ali, a sua sementinha vai brotando, né? Aquela trepadeira de Maia que vai, sabe aquela trepadeira que cobre uma árvore, destrói a árvore, né? Isso aí, ela encobre a semente, a trepadeira de Bhakti, né? Do serviço devocional e a destrói, né? Essa é a Maya. A ilusão da nossa mente, né? Nesse plano do equívoco, estamos sujeitos a isso se não estivermos muito alertas, né? Se não estivermos muito alertas, e que o Brahma foi pego, né? E para ele não restou nenhuma alternativa, né? Ele simplesmente abandonou o seu corpo, né? E esse corpo virou uma névoa, né? Esse corpo que foi estava totalmente repleto de pensamentos pecaminosos, de desejo sexual. Ele virou uma névoa escura que cobriu, né, o universo, né? Então temos sempre que ficar alertas, né? Imagina, como não vamos nos comparar ao Sr. Brahma, né? Imagine nós, né? Coitado de nós, né? Marcelo Magalhães, no Vaishnavismo, como funciona a questão do pecado, penitência e perdão? Isso é muito comum, né? Em todas as religiões, né? Se coloca algumas princípios, né? Como atos, né? E o que você foge desses atos é considerado pecado, né? Então, mas varia de religião para religião, né? Assim como na religião Vaishnava, né? O princípio de se comer carne, né? Ele é considerado nós seguimos o princípio da ahimsa, de não violência, né? E quando você participa desse tipo de ato, né?
ou comendo carne, ou algum tipo de coisa assim, né? Você incorre em pecado, né? Isso é um papá, né? Um pecado de levar, de cometer esse ato de matar outras entidades vivas, né? E gerar sofrimento, né? Então, mas isso não é comum em outras religiões, né? Então tem de religião para religião tem uma lista, né, do que é pecado e do que não é pecado, né? Então, para algumas religiões, né, o ato sexual ele é muito restrito, né? Algumas religiões pregam que o sexo é só para procriação, né? E tudo fora disso é pecado, né? É pecado. E em outras religiões não, né? Existe uma visão, um outro tipo de visão, né? Do que é o ato sexual, né? Entre o casal, né? E, e outros segmentos já fazem uma abertura maior ou uma restrição maior, né? Então, para cada tipo de pecado existe um antídoto, né? Então você vê nas religiões aí cristãs, né? Que você tem que se confessar, né? O sacerdote e ele vai te dar algumas penitências, né? Ó, cante, reze tantos Pai Nosso, tanto Ave Maria, né? Então tem esse tipo de penitência, né? Em outras religiões védicas, né? Tapasya, né? Você executar austeridade, né? Física mesmo, né? E para tentar ter uma austeridade mental, né? Então, agora essa coisa do perdão, né? Nas religiões cristãs se fala esse termo, né? Perdão, né? Essa palavra nem é encontrada nos textos védicos, né? Perdão, né? Do pecado, né? Se fala mais da aniquilação do karma, né? Ou na aniquilação dos desejos, né? Através de práticas de yoga, né? Como o canto de mantras, né? Como a prática de austeridade, com restrição dos sentidos. Então tem atividades que a gente fala assim que aqui tem no Brasil tem a religião do queima, né? Que fala, né? Queima, queima, queimar os pecados, né? E na religião védica também se fala isso, né? Queimar o karma, né? Essas sementes bidya karmas, né? Essas sementes que foram geradas através de atos tanto piedosos como malévolos, né? Assim dizer, né? Então quando você comete uma atividade pecaminosa, isso gera um karma, né? Isso vai ter uma reação. Isso vai ter uma reação. E quando você faz uma atividade boa, piedosa, também gera um karma, né? Tudo gera karma, né? Tudo karma é ação, né? Tudo que está fazendo é uma ação, né? Tanto em pensamento quanto em atos, né? Então isso tudo gera karma. Então essa questão de praticar atividades que eliminem o karma, isso existe. Todas as religiões, né? Porque lá eles chamam de pecado, né? Cometer um pecado. Para nós simplesmente acumular um karma, né? E tudo isso vai dar vai nos manter nesse mundo material, né? Porque vamos ter que renascer para desfrutar ou sofrer de acordo com nossas atividades neste mundo, né? Isso nos prende, né? Mas para as outras religiões que não acreditam em reencarnação, eles têm que, de alguma forma, alcançar esse perdão, né? Esse perdão das atividades pecaminosas. Então, já me excedi demais aqui, né? Quero agradecer a todos aí que estiveram presentes nessa transmissão. Vamos só repetir aqui para finalizar o verso de hoje. Desculpe qualquer falha aí na apresentação desta filosofia maravilhosa, né? Vendo todos os seus filhos Prajapatis orando dessa maneira, Brahma, o pai de todos os Prajapatis, ficou muito envergonhado e imediatamente abandonou o corpo que aceitara.
Mais tarde, aquele corpo apareceu em todas as direções, como um perigoso nevoeiro na escuridão. Então, Marcelo, ao contrário dos materialistas que vivem frustrados porque dizem que o céu é o limite, os devotos puros estão sempre satisfeitos porque dizem que o chão é o limite. É verdade, verdade. Os devotos estão mais pé no chão, né? As pessoas materialistas, eles querem alcançar, eles não satisfeitos em querer dominar, dominar esse mundo, né? Explorar esse mundo de todas as formas possíveis, né? Nós eles já estão pensando em outros planetas, né? Temos que conquistar outros planetas para tentar tirar o máximo de proveito possível, né? De riquezas, né? De desfrute material, né? Então o céu, né? Literalmente é o limite, né? Mas os devotos estão sem pé no chão, né? Se considerando humildes, não param na rua, né? E assim vivemos mais felizes, né? Vivemos mais felizes, né? Bom dia, Fernando, Haribou, Marcos Hanumão, Haribou, Haribou Reverências, todas as glórias a Shila Prabhupada Ki Jai. Amanhã, no templo aqui Hare Krishna, no Tayangá, no Rio Bhakti Center, teremos aula com o Prabhu Vrajavasidasa. Hari, o programa agora mais cedo, começa às 3 horas. Hari, Haribou, reverências.